A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, não está a correr bem. A frase é do Ministro da Economia. Castro Almeida aponta falhas ao processo de reconstrução das casas destruídas pelo mau tempo. E a culpa, diz Manuel Castro Almeida, é das câmaras municipais. Uma declaração feita durante as jornadas parlamentares do PSD, que decorrem em Caminha, distrito de Viana do Castelo. É para lá que seguimos, ao encontro do jornalista Miguel Viterbo Dias, que acompanhou estas declarações. Miguel, o que é que estão a fazer mal as autarquias, na opinião de Castro Almeida? Não estão a conseguir dar capacidade de resposta na fiscalização aos pedidos que estão a ser feitos. Desta vez, diz Castro Almeida, houve uma melhoria na burocracia. Não é preciso validação por parte do técnico da CCDR e da autarquia, basta apenas o das câmaras municipais. Acontece que as câmaras não têm técnicos suficientes e, por isso, apesar do Governo já ter feito alguns protocolos para reforçar o número de técnicos no terreno, o dinheiro, admite o Ministro, não está a chegar aos portugueses. Onde as coisas não estão a correr bem, eu preciso vos dar uma explicação sobre isso, é bom que os deputados têm que saber isto, é na atribuição dos apoios às casas. Nós temos 25 mil candidaturas a apoios, no valor de 143 milhões, e o dinheiro que chegou à mão das pessoas é ainda muito pouco, porque está a demorar o processo de avaliação a cargo das câmaras municipais. Estão contratados 700 técnicos para ajudar as câmaras municipais a fazerem a avaliação dos prejuízos das casas. Eu pergunto, o que é que o Governo pode fazer mais para acelerar este processo? Fica a pergunta no ar por parte do Ministro da Coesão e da Economia, que é também responsável por agilizar o pagamento destes apoios. Admite que às empresas está a correr melhor. Castro Almeida, que falou também sobre o PTRR, diz que, ou melhor, confessa também que tem algum receio que os portugueses achem que este programa está a ser construído de forma muito apressada. Eu tenho receio que venha aí a crítica que isto foi feito muito para correr. Não se pede a ninguém que demore mais do que 2, 3, 4, 5 horas. Se os responsáveis dedicarem esse tempo a sentarem-se à mesa e escreverem, o país fica com as soluções todas que existem e depois é preciso fazer aqui um trabalho de apuramento, de síntese, de seleção, de estabelecimento de prioridades, para que no início de abril estejamos a aprovar o PTRR. É um trabalho para fazer durante o mês de março. Os receios de Castro Almeida, o Ministro da Economia, que diz que o maior resultado da governação até ao momento é o crescimento do salário médio em Portugal. Castro Almeida esteve num painel com Maria da Graça Carvalho, do Ambiente, e Miguel Pinteluz, das Infraestruturas, que resume o PTRR, Miguel Pinteluz, como um programa do Governo com esteroides, e diz que este programa do Governo já é altamente reformista. Acabou de dizer há pouco no painel que terminou agora mesmo. As jornadas parlamentares encerram de seguida com a intervenção do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Momento que vai ser acompanhado pelo jornalista do Observador, Miguel Viterbo Dias, acompanha em Caminha estas jornadas parlamentares do PSD e escutou esta declaração do Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, que responsabiliza as câmaras municipais pelo atraso na reconstrução das casas atingidas pelo mau tempo. E não é a única declaração mais ou menos polémica que envolve Manuel Castro Almeida. Não, o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos considera que foram infelizes as afirmações ontem feitas pelo Ministro da Economia sobre a concessão e crédito às empresas. Manuel Castro Almeida salientou em tom de preocupação que pela primeira vez em 45 anos os bancos estão a receber mais depósitos do sistema empresarial que a conceder crédito às empresas. Ora, esta manhã aqui na antena do Observador, Vítor Bento, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, foi confrontado com a crítica e reagiu assim. Todos nós temos dias infelizes e todos nós fazemos afirmações às vezes menos cuidadas, que pode ter sido uma coisa dessa natureza. Então, eu não faço nenhum julgamento especial por causa disso, mas também não atribuo importância
excessiva à afirmação por si. A coisa que provavelmente aconteceu de novidade nos últimos não sei quantos anos é que a autonomia financeira das empresas aumentou significativamente. Portanto, as empresas hoje têm muito mais disponibilidades financeiras do que necessidades face àquilo que tinham no passado. E, portanto, elas próprias têm muito menos necessidade de recorrer a crédito e, por isso, têm mais liquidez e daí os depósitos e têm menos necessidade de crédito. A tesouraria das empresas está mais saudável, diz Vítor Bento, o presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Foi também questionado sobre o impacto da guerra no Médio Oriente para a economia e para o sistema bancário. Os sinais mais recentes são de que os preços começaram a descer. Portanto, o que significa, enfim, quem atua mais informadamente nesses mercados está a considerar tanto que os riscos estão a diminuir e que a situação se aproximará mais daquilo que foi o normal. Acima de tudo, aquilo que temos atualmente é um cenário de grande incerteza. Um dos efeitos económicos que a incerteza tem é que faz adiar decisões. E esse efeito de adiamento de decisões é que pode ter efeitos até no próprio crescimento económico. O momento é de incerteza e expectativa, diz Vítor Bento, o presidente da Associação Portuguesa de Bancos, foi convidado das manhãs 360 da Rádio Observador, uma entrevista que pode ouvir na íntegra em observador.pt. 12:08, Miguel, vamos às últimas notícias relacionadas com a guerra no Médio Oriente. Sim, aqui connosco já temos o Ricardo Lopes, que tem estado precisamente atento, por exemplo, ao live blog do Observador, com todas as informações sobre este conflito. Ricardo, o que é que de mais importante tem passado nas últimas horas? Começamos por Israel, que volta a avisar o Líbano, dá ordens para uma evacuação. Desta vez avisa a população para sair dos bairros no sul da capital libanesa, em Beirute. O aviso foi feito pelo porta-voz militar israelita, que garante que as forças de defesa de Israel vão operar exatamente nessa região nas próximas horas. Diz, no entanto, que o objetivo da ofensiva vai ser atingir, como é lógico, alvos ligados ao Hezbollah e que, portanto, os civis residentes devem sair de imediato e dirigir-se para a zona leste da cidade. Entretanto, Ricardo, vários países da Península Ibérica dão conta que têm estado a interceptar vários mísseis e drones disparados pelo Irão. Exatamente, países da Península Arábica, é a garantia dada pelos Emirados Árabes Unidos, Qatar e Oman. Os ataques iranianos contra os países do Golfo Pérsico continuam a intensificar-se. No caso dos Emirados Árabes Unidos, os ataques já causaram inclusive feridos. Esta manhã caíram 2 drones perto do aeroporto do Dubai, 4 pessoas ficaram feridas. O gabinete de imprensa do Dubai, que emite comunicados normalmente em nome do governo da cidade-estado, confirmou, no entanto, que os voos continuam a operar com toda a normalidade, mas o Ministério da Defesa do país já veio alertar que os sistemas de defesa antiaérea estão neste momento a ter de responder a múltiplas tentativas de ataques com mísseis e drones. Também o que aconteceu no Qatar, houve uma tentativa de ataque com recurso a mísseis, teve como alvo a capital. Anunciou há pouco também o Ministério da Defesa do país, confirma a interseção de um míssil. Segundo a BBC, ouvem-se também várias explosões na cidade de Doha. Por fim, em Oman, a agência de notícias do Estado divulgou há pouco que as autoridades do país abateram também um drone. O presidente turco apelou, entretanto, ao fim da guerra, teme que o conflito se estenda a toda a região. Erdogan já tinha classificado a intervenção dos Estados Unidos e de Israel como injusta. Agora a agência de notícias France Press adianta que hoje, durante um discurso na cidade de Ankara aos deputados do partido, o chefe de Estado da Turquia diz que se a guerra não parar vai incendiar por completo toda a região. Garante que se a diplomacia tiver uma oportunidade, é perfeitamente possível terminar o conflito. Importa lembrar, Miguel, que desde o início das ofensivas, a NATO já interceptou 2 mísseis iranianos no espaço aéreo turco. Ricardo Lopes, jornalista do Observador, com algumas das informações mais revelantes das últimas horas relacionadas com este conflito no Médio Oriente. É o ponto final no Jornal do Meio-Dia.